Beleza, Marco? Tudo bom? Beleza? E aí, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre ser adulto. Sabe o que aconteceu comigo ontem? O quê? Mesmo sendo adulto. Fui jogar videogame com meu irmão, fui ter uma experiência não tão adulta, tava precisando. Mas leva a refletir que a gente precisa ser adulto mesmo e que algumas coisas passam, mas que a gente pode voltar e como é que a gente dosa isso. Com certeza. Eu tava outro dia com a minha irmã, né? Eu moro com a minha irmã e a gente tava revendo as contas da casa, né? E foi quando bateu, né? Assim, o peso, tipo assim, quando você olha, você tá olhando, reclamando da conta de luz e do preço da gasolina e você tá batendo que tem que pagar IPVA, licenciamento e tem que chamar um homem pra ajeitar um cano que tá vazando na casa. Tem que trocar o piso do apartamento que tá quebrando, enfim, todos os pesos, né? Quando o peso da manutenção das coisas da sua vida começa a cair sobre você, né? E você tem que lidar com essas coisas, não tem mais o pai ou mãe para resolver por você, né? Aí você sente, cara, agora, É agora, né? agora eu sou adulto. É impressionante quanto o papel te coloca no movimento. É como se o papel tivesse uma energia que vai te colocar em movimento e você tá com energia. Pô, não queria agora. Por que eu tenho que fazer isso, né? Mas tenho que fazer. Você olha o papel da energia, eu preciso pagar. Não é qualquer papel, boleto. Exatamente, é o bolo. Boleto. Parece que ele tem uma energia própria que te coloca em movimento. Eu acho que o código de barras é como se fosse assim, uma escritura mágica, né? Assim, sabe? Quando você tem uma palavra mágica inscrita num objeto, ele ganha um poder, assim, uma maldição, por exemplo. O código de barras é como se fosse isso, do boleto. E aí eu fico lembrando, sabe o que estava acontecendo? Semana passada eu lembrando disso, né? De ter ido ontem lá à casa dos meus pais e resolvi jogar uma partida de videogame com meu irmão. Porque eu já tava, assim, com aquilo muito dentro de mim. Lá no meu prédio tem muitas crianças. Muitas crianças. E é engraçado que às vezes a gente chega do trabalho, vai passando, aí tem o pensamento das responsabilidades, né? Poxa, meu Deus, o que é que tem ainda pra fazer amanhã, o que é que tem pra fazer hoje ainda, e como vai ser a semana, papapá. Aí as crianças estão lá embaixo brincando, né? Aí amanhã aparece, teve uma vez que amanhã apareceu e disse assim, olha, tá na hora de subir, viu? Disse pra um deles lá. Aí disse, não, mas a senhora disse que ainda ia dar tempo de eu brincar. Meu Deus, aí eu não vou mais ter tempo de brincar. E aí outra criança disse assim, não, mas agora a gente precisa jogar esse jogo, porque eu tenho que vir pra cá, eu venho pra cá pra brincar, tem que jogar esse jogo. Aí eu disse, caraca, saudades desse tempo quando a preocupação era quais brincadeiras íamos ter, né? E Vou quando... brincar. Não, cara, o tempo bom, assim, quando não tinha, assim, você tinha o colégio, era depois do colégio, era horas e horas ininterruptas de tempo livre, assim, né? A gente vai fazer tarefa, estudar, etc, né, mas comparado ao grosso do tempo, assim, que era TV Globinho e assistir Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco e todo esse tipo de coisa, assim, não tinha comparação. Não tinha. Mas não tá aqui pra falar de ser criança, a gente tá aqui pra falar de ser adulto. Exatamente. Por mais que a gente queira cair na nostalgia. O tempo não volta, a gente precisa ser adulto. E é bacana, né? Porque mesmo eu sentindo falta, tipo assim, né? É bacana que quando a gente é adulto e você começa a concretizar, né, as coisas na sua vida, você olha e diz assim, poxa, como foi ontem? Né? Eu tive a liberdade de poder chegar na casa dos meus pais e dizer assim, não, hoje eu vou me permitir fazer ter uma experiência própria da infância, da adolescência e tal, jogar videogame, que é também do ser adulto, mas assim, vou me permitir a esse tipo de situação com a sensação de que as responsabilidades estão bem cuidadas, né? E a gente consegue administrar e consegue poder fazer essas coisas. Obviamente, a partir da forma como a gente encara e vai vivendo isso da melhor maneira possível. Não, pois é, assim, E é interessante tu falando, tipo assim, ter noção de que as responsabilidades estão cuidadas, né? Eu tava lendo um dia desses sobre essa questão do ser adulto, né? E é engraçado como a pessoa que estava lá escrevendo, né, o autor do artigo, ele colocava que para nossa geração, né, geração Y, né, pessoal que nasceu aí muito finalzinho dos anos 80 e aí
começo dos anos 90, né? O pessoal nós que viramos adultos agora, né? Assim, como para nossa geração, o ser adulto virou muito mais uma lista de afazeres do que um estado de espírito, né? Assim, a pessoa lista N motivos, né? Assim, o fato de a adolescência durar mais tempo, né? Assim, o pessoal da geração anterior ter a tendência de proteger mais, né? Do que antes, né? Assim, proteger, querer deixar mais no ninho, né? E que eu pelo menos eu sinto isso, né? Eu não tive assim um rito de passagem, digamos assim, alguma coisa que diz, agora você é adulto. Eu continuei sendo do jeito que eu sou, né? Assim, E as coisas foram acontecendo. Foram surgindo o boleto para pagar, tipo assim, agora, por exemplo, né? Tá aqui, terminei a faculdade, né? Não tinha mais um estágio, ia ter que ter um emprego, você agora vai ter que ir tirar a carteira de trabalho. Aí isso é uma atividade de adulto, né? Aí, antes disso, né? Ir tirar a carteira de motorista. São essas pequenas coisas que vão acontecendo, né? Ou aí, consegui um emprego, beleza, agora eu preciso de uma conta no banco para depositar o salário. Aí esse outro monstro da vida adulta que acho que os pais não fazem um trabalho bom o suficiente de apresentar os desafios da vida adulta para as crianças, porque banco é uma coisa que os pais deviam contar histórias de terror para as crianças sobre banco. Não, é porque assim, banco é o tipo que ninguém lhe prepara para você enfrentar a fila do banco. Por exemplo, eu lembro uma vez no colégio, quando eu era muito pequeno, que vamos mostrar às crianças um caixa eletrônico. Mas era aquela coisa muito, assim, etérea, entendeu? Longe, devia ter uns 10 anos, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito mais de ensino médio, né? Assim, eu queria que meus pais, sei lá, tivessem criado uma conta poupança pra mim, me dado, sei lá, depositado uma mesa. Eu nem tinha mesada, né? Assim, acho que ter uma mesada fixa já é uma forma mais inteligente, eu acho, de preparar as crianças para lidar com dinheiro, né? Provavelmente vão ter um salário, sei lá, né? Mas eu nem tinha isso. Mas se eu tivesse, sei lá, dar para a criança ou para o adolescente, acho que é mais apropriado, um cartão, né, para lidar tempos modernos, todo mundo tem cartão, para lidar com o dinheiro e saber ir no banco, né, mudar a senha, assim, ter contato com esse tipo de coisa. E eu não tinha, assim, eu só me larguei lá numa fila de banco, o que eu faço, onde é que eu assino, sabe, caixa eletrônica, você vai descobrindo muitas coisas. Pelo menos eu tive muito essa experiência de entrar no mundo adulto assim meio despreparado, sabe? Já no meu caso era um pouco diferente, né? Os meus pais, eles me colocavam muito nessa situação. Minha mãe, de modo particular, me colocava muito nessa situação, né? Ela dizia, olha, você tem coisas que você precisa aprender. É o certo, a gente vai ler um livro e vai aprender? Não, você vai na prática, entendeu? Era engraçado que eu considero que eu tive 3 avós, né? A mãe dela, minha avó, mãe do meu pai, né? E uma grande amiga da minha avó, mãe da minha mãe, que era como se fosse uma avó para mim. E tanto a minha avó, mãe da minha mãe, como essa amiga dela, ficavam dizendo para minha mãe, aí, ó, vai botar o menino para pegar ônibus com 12 anos para ele tirar a carteira de estudante no terminal. Vai matar o menino, né? E aí foram pontos que pouco a pouco eu fui aprendendo. Mas, tipo assim, ela diz, olha, você vai lá, mas assim, tenha essa experiência. Sim. Só que não dava manual. Eu ficava muito indignado. Muito indignado. Hoje, eu considero que coisas da vida adulta que eu aprendi nesse período foi, né, em virtude dessas experiências. Mas, de fato, não tem manual. Não tem manual. Agora, quando eu casei, de repente, não tem luminária no apartamento, né? E aí, vamos fazer o quê? A gente vai ligar e vai gastar mais caro e vamos contratar uma pessoa? Aí eu olhei e disse, rapaz, eu já vi isso aqui alguma vez na minha vida. Aí eu lembrei das vezes que minha mãe disse assim, olha, tá fazendo o quê? Tô fazendo nada. Por quê? Não, fazer nada? Sua mãe não era fã do ócio. Não pode. Não, faz o seguinte, vá lá acompanhar o seu padrasto e ver o que ele tá fazendo. Rapaz, como eu não gostava, né? E aí, só que eu ia lá e ele muitas vezes estava mexendo nessas coisas da vida adulta. Uhum. E aí eu ficava olhando. Aí, nesse dia que eu cheguei em casa, eu olhei pra coisa e disse, rapaz, eu já vi essa situação em algum lugar,
Não teve um rito de passagem, não teve manual. Aí você vai tateando na experiência, né? Aham. Considero que isso me ajudou a não bater muito a cabeça. Mas é como você disse, não tem rito de passagem. É complicado, assim. Eu acho que sua mãe fez muito bem de colocar nessas situações. Eu não tive muito isso, né? Assim, mas é aquilo, as tarefas vão aparecendo e aí tanto que nos Estados Unidos o pessoal, né, virar adulto hoje virou um verbo, né? E não um sujeito só, né? Assim, é o adulting, né? Que eles chamam, que é adultar, né? A fazer coisas de adulto, né? Não é eu sou adulto, né? Eu estou adultando, né? Eu estou fazendo coisas de adulto. Então, assim, é isso, é ir num banco, é ir resolver uma burocracia, né? Assim, é ir pendurar uma prateleira, né? Pintar uma parede. Esse tipo de coisa que é o tipo da coisa que ninguém vai fazer por você, né? Assim, não tem mais papai, não tem mais mamãe para fazer por você, né? E acho que quando você olha ao seu redor e você vê que realmente todas essas responsabilidades caem sobre você, aí que você se percebe adulto, né? E elas vão cair, né? Esse é um ponto. Muitas vezes, assim, eu parava quando eu tinha muita... Ainda hoje, né? Eu paro e me percebo, caraca, tem muita coisa pra fazer. E coisa chata, burocrática, coisa de ser adulto, né? Eu fico dizendo, cara, mas se eu... Aí tem a ver até com o nosso tema da semana passada. Se eu for ficar dizendo, ali me vitimizando, tal, ou então chorando, amargando, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Não dá pra vitimizar. Não tá no seu controle assim, tirar a necessidade de fazer aquilo. E aí eu olho pra isso assim, cara, eu preciso treinar minha consciência para otimizar essas ações de ser adulto, porque já que tem algumas delas que elas são mais chatas e elas nos consomem, o que eu posso fazer para otimizá-las? Né, ter consciência delas, aprender o mais rápido possível e executar. Porque aí, de uma outra forma, por mais que às vezes, né, eu ache ruim e acho que essas situações a gente ache ruim do ser adulto, mas é engraçado quando a gente encontra e convive com outra pessoa que não resolve menos do que a gente. Aí diz assim, rapaz, cara, não é adulto, essa pessoa, meu Deus, não cresce, por que é que não cresce, né? Manda a pessoa crescer, né? Exatamente. Porque é difícil de conviver. É difícil. Quando é difícil você se perceber, vamos dizer, além, né? Você num outro estágio de vida do que a pessoa. Né? E eu acho que é isso que começa a fazer você ter uma distância de gente mais nova mesmo, né? Assim, até um tempo atrás eu me sentia bem capaz de me relacionar com gente mais nova, assim. Hoje em dia eu já começo a perder, porque eu olho para os meus dias, eu olho para os dias, né, assim, para as atividades do que a pessoa mais nova faz, eu já não consigo mais, assim. É a característica da nossa geração até, né? A gente ainda manter, né, assim, gostar de série, de filme, de videogame, né, assim, de todas as coisas que a gente cresceram, né? O mundo do entretenimento ele foi crescendo também, né? Hoje em dia tem bastante animação para adulto, tem bastante videogame para adulto, assim, bem de adulto mesmo, assim, coisas muito pesadas, né? Assim, mas fora isso, não tem assim, o saber se relacionar, né, com a pessoa mais nova. Começa a se tornar difícil, começa a se tornar outra realidade, né? Muito outro, assim, pra você ter uma noção, sábado a gente foi pro aniversário e duas coisas aconteceram, né? Primeiro, a gente chegou no aniversário cedo. Era o aniversário de uma pessoa mais próxima da minha cunhada. Uma jovem estava fazendo 16 anos. Né? Hoje, eu fiz 28 recentemente. Entendeu? Algumas primaveras a mais. Exato. Apenas algumas. Né? E aí, beleza, não, vamos lá e tal. A gente ficou numa outra mesa. E de repente eu me percebi como aquelas pessoas que iam para os meus aniversários quando eu era mais jovem e elas ficavam nas outras mesas e praticamente não interagiam comigo e com as pessoas da minha idade. Eu disse assim, caraca, eu até tentaria, mas eu fiquei me perguntando, teve um momento que eu fiquei me perguntando, se uma pessoa dessa sentar na mesa agora, o que é que eu vou conversar com ela? O que é que nós vamos construir, experienciar?
nessa noite. Você vai soltar um papo de tiozão, né? E aí vai fazer o que no vestibular? Exatamente. Exatamente. E aí. E os namoradinhos, minha filha? Né? E aí fica com aquela brincadeirinha, né? Olha ali, eles dois estão paquerando. Como se a gente não tivesse passado por isso, entendeu? E a outra situação foi que chegou 2 amigos nossos, assim, né? Que já são também bem mais meninões. E eles tinham uma habilidade para interagir. Teve não é bem meninão mesmo, mas uma facilidade para interagir. Só pode ser um carisma especial. Eu olhei para eles assim, cara, como é que tu consegue? Espírito jovem, né? Exatamente. Aí, de fato, um dom, é um talento. Não, com certeza, assim. Essa questão assim, e é essa dissonância, né? Que vai construindo tipo assim, você se ter noção de que você é adulto, né? Assim, eu trouxe esse negócio de você ter menos contato com a pessoa mais nova, porque, pelo menos pra mim, é uma das coisas que vai cair na ficha, né? Assim, cara, eu não consigo mais falar com gente nova, assim. Eu consigo falar dos videogames toscos antigos do meu tempo, né? Assim, já jogou o Zelda do 64, o Ocarina of Time. Não tem melhor esse negócio aí, esse negócio no Wii U, não é nem o Wii U, mas no Switch. Esse negócio aí do Nintendo Switch, Breath of the Wild, não, o negócio era o Ocarina of Time, de 1990 e tanto. Então, assim, você vai se percebendo que a sua realidade é outra, né? Assim, é pagar boleto, é emitir nota fiscal. Sentar na mesa das pessoas adultas e conversar. Falar do Bolsonaro. Exato. E discutir esses temas, discutir política, discutir coisas, discutir economia. Né? Economia, a gente está vivendo um período bem, né? É complicado, né? De economia e tudo mais. Quando você outro momento de cair a ficha, quando você olha a notícia de jornal assim, puta, Selic 4,5%, meu irmão. Isso significar alguma coisa para você. Era uma coisa que 10 anos atrás não faria um pingo de sentido. Assim. Exato, não impactava. Cara, não tinha nem porquê eu saber o que era Selic. E às vezes eu ficava meio... Porque assim, o meu padrasto ele é contador. E ele é do departamento financeiro da empresa que ele trabalha. De vez em quando, eu via ele conversando no carro com minha mãe, né, sobre, de fato, questões financeiras. Não, assim, uma economia mais rebuscada, mas esses assuntos dia a dia, Selic, alguma taxa, ou algum assunto de banco, eu ficava me perguntando, que diabo é isso? Que diabo é isso, cara? Meu Deus, que coisa assim, sabe? Só ouvindo. Hoje, né, é impressionante como faz parte da nossa vida. Com certeza, assim. E assim, é o que você estava falando, né, de você se sentir impressionado quando você vê a pessoa não acompanha isso, né? O quanto, de fato, a gente percebe muitas pessoas que não vão se tornando adultas porque não vão se ligando nessas coisas, né? Assim, acabam não tendo esse tato, né? Acaba, sei lá, encara o salário como se fosse uma mesada, né? Assim, mora na casa dos pais até... Isso é uma coisa mais cultural, né? Aqui do Brasil, que eu particularmente não acho correto, né? Mas ficar na casa dos pais até os 30 e tantos anos, né? O pessoal realmente só sai para casar, né? O que eu acho que não faz bem, né? Assim, eu tentei sair da casa dos meus pais quando eu era mais novo, né? Depois minha mãe adoeceu e tudo mais, mas hoje, essencialmente, eu e minha irmã moramos sós, né? Moramos sem influência de, entre aspas, adultos, né? Mais adultos que nós, né? Então, assim, isso tudo contribui, né? Para o ser adulto, né? Tudo isso contribui para você se perceber desse jeito, né? Ver que você tem que se ligar nessas coisas, se ligar que não é outra pessoa que vai fazer por você, né? Não é outra pessoa que vai colocar esse conhecimento em prática para você, é você que tem que parar e prestar atenção. Não, peraí, o meu banco cobra essa taxa aqui, não cobra, o que é que eu tenho que fazer, né? Saiu um dia desse aquela notícia, assim, uma notícia sobre que o governo permitiu que os bancos cobrassem uma taxa sobre o uso do cheque especial. Né? Assim, que é uma coisa, de novo, outra coisa que tem, sei lá, 10 anos atrás, isso ia passar por cima da cabeça, assim. Sei lá o que é cheque especial. Né? Mas aí hoje você ser adulto, e aí é importante você estar ligado, você saber o que é cheque especial, o que é taxa. Né? Tem uma taxa, o banco que eu uso, a minha conta, tem cheque especial? Se tem cheque especial, vai cobrar essa taxa ou não vai? Né?
Porque isso é uma coisa que impacta na sua vida, né? Né? E, de novo, o que é cheque especial? Devo usar? Não devo usar? Né? Assim, a gente pode até fazer um episódio algum dia sobre essas coisas básicas de economia, né? Que é uma coisa que eu queria ter aprendido antes de ser adulto, né? Porque, de novo, assim, é a experiência que eu, né, estava tendo até, continuo tendo em alguns casos, né? De me ver despreparado, né? Assim, me ver despreparado para encarar essas coisas. E hoje eu dou graças a Deus que, apesar de estar despreparado, a gente vive na área da informação, onde, assim, nenhum problema de informação é mais problema, né? Você pode ir atrás na internet de informação. Ainda mais essa realidade financeira, hoje em dia tem bastante educador financeiro na internet. Você falando isso, eu me lembrei de um livro que eu li, não sei se você já leu, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E num dos capítulos, ele traz uma coisa bacana que leva a refletir sobre as etapas da vida. Ele vai falar sobre o caminho da maturidade. Ele diz que o caminho da maturidade, dentro de diversas teorias sobre o caminho da maturidade, a gente pode dividir tem uma perspectiva que compreende 3 passos do caminho da maturidade, né? Que começa na dependência, que quando nós somos crianças, pequenos, bebês, nós dependemos de outras pessoas para nos ensinarem a como nos comportarmos diante da vida. Um exemplo muito simples, uma criança ela aprende a beber água, a pedir água, a sobreviver. Então ela é naturalmente dependente. À medida que ela vai amadurecendo, né, e ela vai aprendendo as coisas, ela vai se tornando independente. E aí há passos de independência no decorrer do desenvolvimento humano. Por exemplo, pais que educam crianças quando bebês, de início ensinam a pedir água, né? Aí o bebê vai balbuciando a palavra água até falar de uma maneira assim. Quando ele já está mais grandinho, quando ele diz eu quero água, aí o ensino é vá buscar água para que você não dependa de mim para que você possa beber água. Aí o progresso, né, para o passo da independência. E isso no exemplo bem simples. Até chegar o momento que ele vai ter que pagar a conta de água. Né? Isso vai ser o fim último. E aí ele vai perceber que o uso dele da água impacta na relação com as outras pessoas. Porque aí vem o terceiro passo do caminho da maturidade, que não para na independência. Ele vai para a interdependência, que é quando eu escolho livremente depender das outras pessoas. Compreendo que sou um ser em relação. Ninguém vive só no mundo. E que sou um ser em relação e que, por exemplo, vou pagar a minha conta de água e vou buscar cuidar bem da água, do recurso ali, por mais que eu esteja pagando, não somente porque eu vou pagar mais barato, mas porque eu vou contribuir, por exemplo, a água do condomínio. Né? A água do condomínio, por exemplo, que eu moro, ela é rateada e tal. E no mês passado, 2 vezes a bomba deu problema. A bomba dá problema, fica com a água da caixa, né? E tem vezes que eles conseguem, que o síndico percebe antes, né? Assim que a bomba dá problema, ele consegue avisar no grupo do WhatsApp, diz assim, ó, vai faltar água e tal. Aí me gera no movimento, mas sou eu que pago a minha conta de água, então eu vou usar quantas eu quiser. Aí já gera o movimento do, por exemplo, no meu caso, ser um pouco mais corresponsável nesse aspecto. Eu tenho não sei quantos apartamentos aqui com a gente, né? Mais de 90 apartamentos, não sei quantas pessoas aqui e tal. Então, sei lá, vamos deixar para lavar a louça depois. Né? E aí você vai se tornando interdependente. Você entra você entra nesse movimento e percebe que a vida adulta ela se encontra aí. De você assumir as responsabilidades, de você ter que aprender determinadas coisas para poder viver bem. Né? Agora, o bacana, uma sacada bacana que o livro traz é que só consegue ser interdependente quem é independente. A pessoa que ela ainda é dependente em alguns aspectos, ela não consegue ser interdependente. Porque ela não... Focado nela, né? Exatamente, ela é centrada nela. Essa é a característica da criança, né? Assim, a criança é o centro do mundo, né? Assim, até no desenvolvimento psicológico dela entender que outras pessoas são agentes independentes, né? Que as outras pessoas não são só
os NPCs do jogo, digamos assim, né? Essas outras pessoas também são outros jogadores. É um passo, né? E o próprio da criança é isso, né? Eu quero. E quando você vai se tornando adulto, você vai entendendo que não é assim. E quantos adultos a gente encontra? Crianças ainda. E aí volta naquele ponto que a gente colocou, né? Poxa, como é difícil às vezes conviver com uma pessoa que ainda não aprendeu a ser adulto. E não só não aprendeu a ser adulto, às vezes por falta de oportunidade. Porque a própria vida ela já é uma grande oportunidade. Ela vai te dar oportunidades. Se você quiser, como você disse, né? A conta vai chegar, o boleto vai chegar, você vai ter que aprender. A vida vai te dar oportunidade. Agora, eu não querer adultecer, aí é complicado. O cara, assim, uma coisa pra mim que é muito clássica do ter esse pensamento infantilizado, né? É usar a frase, mas aí eu como é que fico? Né? Assim, você tem muita relação com o episódio passado, né? Assim, mas aconteceu alguma coisa e a pessoa, mas e eu? Cara, nem sempre as suas vontades vão ser contempladas em alguma coisa, nem sempre você vai ganhar, né? Nem sempre... Sabe, a criança que fica de fora do jogo, e eu? Fica de fora do time, cara, você senta aí e espera, uma hora você joga, entendeu? Né, não seja a criança que, se por acaso é o dono da bola, pega a bola e vai embora, porque não vai jogar, entendeu? Exatamente. Assim, e eu como é que fico? Assim, é a clara negação de uma situação externa, né? Como a gente estava falando na semana passada do vitimismo, né? De aprender que na vida tem dias de luta e dias de glória. Entendeu? Dias de luta, chegou o boleto, dias de glória, caraca. Checklist lá no nosso plano assim, caraca, não tem nada, fiz tudo. Dias de luta tem dias de glória. Nos dias de luta vão ter dias que eu vou apanhar, né? Tinha uma música que eu escutava, era pivete, assim. Porque quando a gente é também criança, a gente passa por várias fases, né? Do forró ao heavy metal, né? Nesse caminho oscila do reggae pro rap e tal. E tinha uma música, acho que era do Marcelo D2, que eu escutava, que começava assim, né? Não vou cantar, gente, calma. A vida é um eterno perde e ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. Eu achava aquilo o máximo. Disse, caraca, a gente perde, no outro a gente apanha. Aí hoje eu olho assim, cara, no dia que eu tô perdendo e apanhando, um dia atrás do outro, eu disse, e os dias de glória vão pra onde? Né? Por isso que ele foi uma maconha. Mas é isso aí, cara. Eu acho que esse movimento, o movimento da vida adulta é saber buscar essa interdependência, né? Saber se fazer dependente dos outros, saber deixar os outros dependerem de você também. Que aí é o passo, né? Se a gente for olhar por um ponto de vista biológico, né? O que é o se tornar adulto, né? Assim, o animal, ele se torna, ele é um filhote, né? Ele atinge a maturidade sexual de poder se reproduzir, poder, assim, dependendo da espécie, tomar conta da geração seguinte para que os genes se propaguem, né? Então, assim, você vai trazendo para o lado mais humano, finalmente, né? Você saber ter pessoas dependendo de você. Aí não necessariamente filhos, né? Cada um tem a sua história de vida, as suas escolhas. Mas, por exemplo, filhos, por exemplo, funcionários, ou se trabalha numa empresa, pessoas abaixo dela, pessoas que respondem a você, né? Ou, enfim, qualquer círculo da vida, né? Ter pessoas que dependem, até no sentido horizontal, né? Outros colaboradores, né? Colegas de trabalho, colegas de equipe num trabalho de faculdade, né? Assim, pessoas dependendo de você fazer a sua parte, né? Assim, isso é próprio do ser adulto. E você tomar a responsabilidade para si e cumprir. De início, a gente estava falando assim, eu até coloquei, né? Poxa, não tem manual. E agora, conversando, quando você estava falando, eu ia me perguntando, poxa, então, será que seria bacana ter manual? Mano, eu já pensei várias vezes em escrever um manual da vida adulta para deixar para os meus filhos. Eu pensando, cara, todas essas coisas eu tô aprendendo. Eu disse, eu devia guardar isso em algum lugar, porque eu sei que eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar de olhar pro menino pequeno e dizer assim, meu filho, vou lhe levar no banco. Talvez até surja, né? Mas, sabe, quando eu não vou ver o menino saindo para tirar a primeira coisa dele, não vou lembrar, tipo assim, faça isso, faça assim. Né? Assim, mas seria interessante guardar todos esses aprendizados. Só que aí eu fico perguntando, será que seria bacana ter um manual, tipo assim, como fazer? Ou será? Também não tô dizendo que a gente tem que ficar nessa escuridão, às cegas,
algumas orientações, proporcionar experiências é importante, como você está dizendo assim, olha, meu filho, você vai no banco, faça o seguinte, ao invés de eu lhe dar um beabá aqui, faça o seguinte, quando você chegar lá, se posiciona dessa maneira, primeira coisa que você faz, olha para tudo que está ao teu redor, tal, você vai ver isso, vai ver aquilo outro, tal, que o papai já tem bastante experiência, você vai ver isso, e tenta ali decifrar o que você vai ter e você vai partilhando. Ok, né? Porque eu fico pensando o quão também, à medida que a gente vai experienciando do ser adulto, a gente também não vai aprendendo a tomar consciência da nossa própria vida, tomar consciência das nossas ações, né? Não é algo exterior que entra em nós e diz como fazer, mas é algo que brota de nós, da própria essência humana, diz assim, poxa, eu sou um ser em relação, eu tenho responsabilidades, eu tenho deveres e eu vou os cumprir, por mais chato que alguns sejam. Sim, e por onde eu começo, né? Assim, exatamente. É porque, assim, tem coisas que realmente são bem complicadas, assim, então, a gente falei muito dessa questão, né, de banco, questões burocráticas, né, assim, e tirar carteira de trabalho, tirar carteira de motorista, né, e aí, assim, aí essas coisas já vêm com inúmeras situações atreladas a ela, né, tipo assim, beleza, você tem uma carteira de trabalho, você recebe, né, se está contratado no regime CLT, o que é que isso significa, né, assim, se você é demitido, o que é que você tem direito, o que é que você não tem direito, isso vai entrar nessa parte de direito, né, assim, é todo mundo, né, assim, mas vai sacar o FGTS, não vai, quando que você pode, quando você não pode, né, você vai sacar o FGTS, para onde você vai? Vai na Caixa Econômica, mas aí você fala com quem pega qual fila, né, assim, é todo mundo de coisas, assim, que não, né, assim, não, a gente precisa estar preparado para isso, né, assim, não que um manual como esse fosse contemplar todos esses detalhes, né, talvez entrasse mais na mentalidade da coisa, mas é complicado. Aí fica até uma dica, que se a gente puder dar uma dica, semana passada não, sábado, o meu contador ligou, disse que assim, olha, eu tô te mandando aqui e tô mandando pra Bianca o número do PIS dela, que a gente mudou uma coisa assim, olha, você não pode perder de jeito nenhum, porque isso com relação futuramente a INSS você vai precisar ter. Aí eu lembrei, eu disse, caraca, minha mãe passou a vida toda falando de PIS e o pessoal que trabalhava lá em casa era PIS pra lá, PIS pra cá. Aí eu digo, pronto, o PIS chegou na minha mão, não posso te perder. Então se o PIS chegar na tua mão, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não perca ele de vista. Com certeza. Não perca é ele uma das de vista. coisas, né? Dica matadora que eu tô te trazendo aqui. Não perca ele de vista, guarda, bota no e-mail, coloca lá em algum lugar, porque uma hora você vai precisar. Eu não sei onde é que a gente vai precisar ainda. Ele não disse, né? Mas guarda. Pois é, né? E aí é o tipo da coisa, né? E aí são todos esses conhecimentos atrelados. Tipo assim, aí você perde o número do PIS, pra onde que você vai? O que é que você faz, né? Assim, você vai na Caixa, você vai na Receita Federal, você vai na Justiça do Trabalho, o que é que você faz? Então, é isso, sabe? Assim, e todos esses conhecimentos, né? Assim, todas essas atitudes, né? De tomar responsabilidade é que vão te tornando adulto, né? Assim, mesmo que você não perceba, né? E acho que quando esse momento chega de você olhar para trás e ver que os bons tempos passaram e que chegou a hora de ser adulto, é entender, assim, bom, beleza, chegou o momento de ser homem, de ser mulher, né, de tomar posse e seguir em frente. E seguir adiante. Pois é. Mas assim, pra não... Eu acho que assim, o episódio acabou indo para um lado muito pesaroso, né, assim, mas para não terminar numa nota ruim, né, assim, eu queria dizer que, pelo menos eu, quando eu me percebo adulto, não é uma coisa ruim, né? Sabe, acho que todo mundo fantasia de voltar no tempo, de vez em quando. Eu, pelo menos, muitas vezes me fantasiei assim. E hoje, quando eu penso, né, quando surge esse pensamento, o que eu faria diferente no colégio, né, assim, no começo da faculdade, eu penso, cara, nem a pau eu queria voltar a ser criança ou adolescente, porque, tipo assim, hoje eu posso ir para onde eu quiser, eu posso, né, assim, eu tenho o meu dinheiro, eu não respondo a ninguém, assim, eu não tenho que pedir permissão para ninguém, assim, a gente falou de todos esses contras, né? Esses pesares, né? Esses ossos do ofício de ser adulto, mas quando você assume a sua independência, né? Assim, esses são os bônus, né? Aí você toma consciência, você passa a escolher melhor, você passa a viver melhor, né? E
E usufrui. Com certeza. Fase da vida com excelentes bônus. E assim, a gente tá falando da pessoa que não assume, né? Se você tá sempre dependendo de alguém, sempre terceirizando a culpa pra alguém, né? Sempre esperando que alguém resolva os seus problemas pra você, você nunca vai ter essa experiência de independência, de se sentir livre, de se sentir, não, eu realmente posso, entre aspas, né, fazer o que eu quiser, né? Assim, eu realmente sou livre para fazer as minhas escolhas, né? Assim, isso não acontece se você não tomar esse movimento de tomar posse da vida adulta. Exatamente. É duro ser adulto, mas é muito bom. É duro, mas é muito bom. É exatamente, toda fase da vida. Você tá falando, se pudesse faltando tempo, o que você faria? Eu acho que o máximo eu diria para mim mesmo lá atrás, diria assim, irmão, aproveita. Aproveita cada fase vem, vai extraindo os aprendizados e vamos fluindo. Vão ter muitas coisas lá na frente que você não vai saber e a cada experiência que você tiver, né, não se feche em si mesmo, mas busca aprender, busca perguntar, busca crescer, né? E como estaria voltando depois de ter começado esse projeto contigo, eu voltaria a dizer, olha, não se esquece de sempre seguir adiante. Exatamente, seguir adiante. É isso aí. É isso aí, gente. Então não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, colocar aqui embaixo, de compartilhar esse material com outras pessoas. E aqui não é só compartilhar nessa ação de clicar, não. Às vezes numa roda de conversa, compartilha com as pessoas. Olha, eu tô acompanhando um podcast, né? Cita a gente e tal. Se a gente falou alguma coisa que agregou na sua vida, né? Assim, eu espero que isso seja tópico de conversa. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. E lembrando também do material que a gente tem. Sim, o nosso planner diário e semanal, né? Esse é um guia de planejamento pessoal, né? Então tem um modelozinho de planner diário, um modelozinho de planner semanal e um material bem bacana explicando como que usa o material tanto em PDF quanto uma aula em vídeo explicando como usar, como preencher. Maravilha, é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.